É, a questão onde a gente estava era o quê? Era o Lacan estava reclamando que justamente estavam desfazendo da psicanálise tal como ela, nas proporções da importância dela, e tentando jogar ela, a medicina, ela para dentro da medicina, parte da medicina. Agora a gente entra no 84. Objetivação abstrata de nossa experiência em princípios fictícios ou simulados do método experimental. Aí encontramos o efeito de preconceitos cujo campo, antes de mais nada, seria preciso limpar se quisermos cultivá-lo segundo essa estrutura autêntica, porque na psicanálise não tem nada de medicina. Aliás, o Freud falou, as pessoas parecem que não entendem o Freud. O Freud falou e o Lacan manteve. Ele também era médico, era até psiquiatra. O Freud não era, mas ele era. Mas então, se ele tem autoridade para mostrar isso. E é interessante como até hoje, há pouco tempo, toda hora tem uma briga que quem vai poder fazer psicoterapia é médico. Ora, eu sou mãe de médico, mulher de médico, sobrinha de médico, prima de médico, sogra de tudo diabo de médico, até bisneta, trineta. Eu nunca vi eles aprenderem nada de psi. Eu assisti minha filha fazendo medicina, não aprendeu nada, nem de psiquiatria, nem de psicologia, nem de neurologia direito, e numa boa faculdade, uma das menores do Rio. Porque não ensinavam, porque nos departamentos eles não se entendiam e tinham mais o que fazer. Então, que história é essa que o médico sai da faculdade? A gente passa 5 anos na faculdade de psicologia e de lá aprende muito pouco para querer fazer psicanálise. Como é que vai chegar e fazer porque fez medicina, aí vira psicanalista? Que novela é essa? Ah, pelo amor de Deus, isso aí não combina com nada. É realmente uma coisa inescrupulosa, indecente. Mas de vez em quando tem essas desgraças. Continuando, então, eu vou repetir o que ele disse. Praticantes da função simbólica, que somos nós, é espantoso que nos esquivemos de aprofundá-la, a função simbólica, a ponto de desconhecer que ela nos situa no cerne do movimento que instaura uma nova ordem das ciências, como um novo questionamento da antropologia. Por quê? Porque antes você tinha o Malinowski lá com aquelas discussões, tá? Depois a partir as coisas vão avançando, tanto que a Levi-Strauss vai e faz antropologia estrutural. A ciência vai evoluindo, né, nesse período de uma maneira belíssima em todos os âmbitos. Mas esses âmbitos do mundo do homem, ela é absurdamente, ela vai desenvolvendo muito, né? Vem Saussure com a linguística estrutural, Lacan depois inverte a questão do signo, mas Saussure quem cria a linguística estrutural, e ele vai falar daqui a pouco disso. Essa nova ordem não significa nada além de um retorno à noção de ciência verdadeira, que já tem seus títulos inscritos numa tradição que parte do Teeteto. Por quê? Aí vem a história do Teeteto. O Teeteto é um diálogo do Platão. Eu vou contar a história do Teeteto, mas é engraçado. Eu vou falar primeiro da importância do Teeteto. Qual é a importância do Teeteto? É que é no Teeteto, né? No Teeteto que o Sócrates, conversando com o Teeteto, fazendo o Teeteto não concordando com o Teeteto e fazendo perguntas ao Teeteto, sem formular um conceito do que é conhecimento, mas obrigando o Teeteto a isso. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Ele, nesse diálogo, ele aí chega para o Teeteto e esclarece por que a arte dele se chama maiêutica. E aí o Teeteto fica confuso, fala, né, mais ou menos o seguinte, porque você realmente trabalha de uma maneira, você não diz nada, você não... E aí ele diz assim,
São dores de parto, meu caro Teeteto. É porque o Teeteto diz que não está conseguindo. São dores de parto, meu caro Teeteto. Não estás vazio. Algo em tua alma deseja vir à luz. Aí o Teeteto fica mais assustado com aquilo e ele diz assim: você se esquece que eu sou filho da Fanerete? A Fanerete é a parteira mais famosa da região. E aí o Teeteto fala: não, eu sei quem é, eu sei. Ele disse: então, eu sou parteiro. Eu não fico falando por aí que eu sou parteira, mas eu sou parteiro. E lá numa outra hora, o Sócrates aproveita e debocha também de uma mulher que riu de um tal Tales e que ficou olhando o céu e acabou caindo num poço, né? Então, quer dizer, não sabe onde pisa, mas quer ficar vendo o céu. Na verdade, é um deboche que o Sócrates faz com a filosofia, que a briga toda é por conta do Platão. A situação é mais ou menos a seguinte. O diálogo é um diálogo platônico sobre a natureza do conhecimento. Nele, aparece, talvez pela primeira vez, explicitamente na filosofia, o confronto entre verdade e relativismo. Chama Theaitetos. Sócrates, Teodoro de Cirene e Teeteto, que é um matemático. O Teeteto estudou na cidade de Cirene. E um tal de Terpsião e Euclides. O Euclides é aquele cara do paradoxo, da escola de Megara, que eu já falei para você que o Sócrates detestava ele porque ele era... Ele trabalhava com paradoxo e o Sócrates chamava eles todos de erísticos, por causa das erinhas, porque o paradoxo vem e bota a doxa, né, espatifa com a opinião, ele escinde a doxa, né, acaba com o senso comum, com o bom senso. Então. Essa gente toda está no diálogo. E o diálogo tem início quando Euclides, o tal da escola de Megara, diz para o seu amigo Terpsião que ele acabava de escrever um livro anos antes, baseado no que Sócrates lhe contara de uma conversa que tivera com Teeteto, quando ainda era jovem. O motivo do relato é que Euclides tinha visto Teeteto sendo carregado para fora do campo de batalha, da guerra, nocauteado por uma desinteria e por leves ferimentos de guerra. Platão procura desmentir a subjetividade gnosiológica, quer dizer, a logia é o uso do conhecimento. Gnose é conhecimento. Logia são as palavras com as quais se constrói essa situação toda. Dos sofistas, quer dizer, a subjetividade da maneira que os sofistas trabalham com conhecimento, que afirmavam que os sentidos determinassem o conhecimento. Segundo Platão, é possível chegar ao conhecimento só através da razão. Daí vem uma definição tradicional do conhecimento como crença verdadeira justificada. O Teeteto é de Atenas, era estudioso de matemática e de ciências afins. Ele propõe 3 definições que são rechaçadas pelo Sócrates. A primeira é: o saber não pode ser definido mediante exemplos. A segunda é: o saber não é percepção nem opinião verdadeira. E o terceiro é: o saber tampouco é uma explicação acompanhada de opinião verdadeira. E aí o Sócrates vai rebatendo esses argumentos de um ponto de vista crítico, ou seja, ele só questiona o que o Teeteto vai propondo através de perguntas, mas não formula um conceito do que é conhecimento. É nessa hora que aí ele fala da maêutica, ele apresenta a maêutica.
E é da maêutica que Lacan está falando. Essa nova ordem não significa nada além de um retorno a uma noção da ciência verdadeira, que já tem seus títulos inscritos numa tradição que parte do teeteto. Então, foi a partir, porque o Freud fala, eu já falei isso para vocês, que a psicanálise é como uma maêutica, você vai deixando, você vai fazendo parir, você vai trabalhando com uma coisa que está dentro, né, que nem o Sócrates diz para ele, isso está dentro de você, né? Tá, como é que ele fala? São dores de parto, meu caro Teeteto, não estás vazio, algo em tua alma deseja vir à luz. E é muito comum, às vezes, estou ouvindo no divã, a pessoa fala, mas como é que eu vou chegar a isso? Vai vir de dentro de você, calma, daqui a pouco aparece. Porque aquilo, primeiro que você tem que dosar a angústia, você não pode deixar o analisante ir. E daqui a pouco, de fato, aparece, porque a histérica, ela sabe tudo. E ela vai soltando, até que finalmente ela chega a um significante importante, ali, uma chave, assim, bom, interrompe, né? Não, aí agora ela concluiu, concluiu, agora ela vai compreender fora da sua área, lá, do seu enquadre, embora o seu enquadre vá junto com ela, né? Porque aquilo vai rodando, tá? Eu vou ter que parar aqui, é grande o parágrafo, porque temos ainda mais briga do Lacan com a Hippo.